e muitos deles abraçaram essa oportunidade. O Pedro Raul, que é um jogador controverso, não só a sua contratação, mas o seu rendimento quando ele joga pelo Corinthians e a fila no ataque para que ele tenha oportunidades. Hoje ele conseguiu consertar um cruzamento que não era o melhor, então o cabeceio para ele fazer o gol parece um pouco estranho, mas é estranho pelo esforço que ele faz, não só para conseguir cabecear da maneira que ele gostaria, mas evidentemente para tirar do goleiro do Bragantino. O Corinthians foi bem. Dá pra gente falar que, independentemente da escalação, foi uma boa estreia, com uma vitória de virada fora de casa, um jogo difícil. O Corinthians segue com motivos para comemorar, independentemente dos jogadores escalados hoje. Vamos seguir esse debate, tem muita coisa pra gente falar. Corinthians virando contra o Red Bull Bragantino. A gente já falou sobre essa sequência de vitórias, né? Terminou com 9 vitórias no Brasileirão, mas teve a derrota pro Racing, né, Zupac? Sim. E aí é a 8ª consecutiva. Correto. Como você disse, começa 25, como terminou 24. Mas, embora esses jogos sejam avulsos, começo, estamos falando de um jogo que é de Série A. Sim. E estamos falando também de contextos. Eu estava na redação, quando apareceu o Corinthians, quando o Pedro Raul apareceu na tela, eu estava do lado de um colega e falou: é mesmo, o Pedro Raul está no Corinthians. Quanto é importante para pegar os autores dos gols. Daqui a pouco a gente vai até aprofundar. O Thales Magno começou bem, aí quando chegaram os outros reforços, a arrancada do Corinthians, ele não se machucou ele também, se machucou. e os caras cresceram. Exato. E o Pedro Raul já era uma carta fora do baralho de não ser utilizado. Totalmente. Como é que você vê para os dois o valor desse Campeonato Paulista? Brigar por uma vaga no ataque do Corinthians virou uma missão muito ingrata. A gente reproduziu ontem aqui a entrevista de ontem mesmo do Romero. E o próprio Romero falou, olha, o trio de ataque era Garro, eu e Yuri. Aí chegou o homem é o Memphis, né? E aí deu ruim pra mim. Então assim, com o Memphis Depay, com o Rodrigo Garro e com o Yuri Alberto do fim da temporada, ninguém vai ganhar uma vaga no ataque do Corinthians, é uma missão ingrata. Então, essas oportunidades que esses jogadores recebem hoje vale pro Romero também. O Romero começou mal, mas depois teve um bom jogo em termos de organização da equipe. São oportunidades importantes para que esses jogadores se mantenham na fila, porque é uma temporada muito longa. O Corinthians tem a Libertadores agora no fim de fevereiro, daqui a um mês, no dia 19, o Corinthians faz o primeiro jogo da pré-Libertadores na Venezuela. Então, assim, vai todo mundo jogar. Em relação ao Thales, tem uma curiosidade. O gol de hoje foi o 4º gol do Thales pelo Corinthians. 3 deles contra o Red Bull Bragantino. Olha lá. Ele fez um empate na Neoquímica Arena pelo Campeonato Brasileiro. Ele fez um na Copa Sul-Americana, no jogo de ida, em Ribeirão Preto, contra o Red Bull Bragantino. E fez hoje em Bragança Paulista. Ele é um jogador tecnicamente muito bom, mas ele deixa a desejar um pouco em termos de competição, em termos de intensidade. E o Ramon Dias cobra bastante do Thales Magno, não só para recompor defensivamente, mas também do ponto de vista ofensivo. Tem hora que ele está muito com a bola no pé e só quer a bola no pé. Mas ele é tecnicamente muito bom jogador. O Pedro Raul já é o contrário. Tecnicamente ele não se destaca. Ele é a última opção do ataque do Corinthians. Tanto é que hoje quem começou jogando foi o Héctor Hernandes, jogador atacante espanhol, que foi contratado, teve poucas chances, porque se machucou também gravemente e porque o Yuri se recuperou, o Memphis chegou e tal. Mas você vê, o Héctor, voltando de lesão, estava à frente do Pedro Raul. Mas o Héctor não conseguiu encontrar o jogo. É bem verdade que a bola se ofereceu pouco a ele, mas ele participou pouco do jogo. Então, nesse duelo particular, para ver quem é o centroavante mais poste, mais paradão do elenco do Corinthians, que é uma briga entre Héctor e Pedro Raul, hoje o Pedro Raul ganhou alguns centímetros na disputa. Então, no duelo individual, para ele foi um jogo importante, embora eu não imagine o Pedro Raul sendo uma peça muito útil para o elenco do Corinthians ao longo da temporada. Eu quero te ouvir também sobre a dupla e reforçando, até trazendo a questão do Pedro Raul, né? Teve até aquele rumor de não vai ser utilizado, deve ir para outro lugar, e ele teria insistido para ficar, para se recuperar no Corinthians e tudo mais. Quero te ouvir sobre o Thales Magno também, mas sobre o Pedro Raul tentando ganhar, nem que seja um lugarzinho pequeno, mas um lugarzinho ao sol. O Thales Magno, desde que chegou, se envolveu em bons momentos, até ele se machucar. Foi até, é óbvio, né? Não existe hora boa para um jogador de futebol ter uma lesão e ficar fora, mas você lamenta situações em que o cara vem num bom momento, às vezes logo depois da sua chegada num clube, com muita coisa para mostrar, aquele ambiente de cobrança, exigência, ele contribuindo, se sentindo bem, deu uma entrevista emocionada, eu me lembro disso, e aí acabou se machucando e perdeu um pouco de tempo. Ele é um jogador com o qual a comissão técnica conta. Eu acho que a situação dele na fila, que nós mencionamos aqui, é bem distinta da situação do Pedro Raul, né? O Pedro Raul vai ter que conquistar, ele vai ter que caminhar muito
para ter a confiança, não só de torcida, nossa aqui, que estamos aqui para analisar o que acontece dentro do campo, mas também por parte da comissão técnica do Corinthians. Os jogadores que estão à frente dele, na posição de atacante, seja alguém um pouco mais fixo dentro da área, para ser utilizado, aproveitado em bolas aéreas, como é mais ou menos a característica do Pedro Raul, são bem superiores tecnicamente a ele e fizeram uma temporada de 2024 claramente superior, assim, de uma forma muito notável. O Memphis, eu acho que nem entra na discussão sobre jogar ou não jogar. O Yuri Alberto deu a volta na carreira de um jeito que a gente poucas vezes viu. Eu até comentava com o Gustavo alguns dias atrás, eu não tinha visto inteiro o Bola da Vez que ele concedeu a nós aqui, o Gustavo participou da bancada. Ele mencionou o episódio quando o Mano Menezes era o técnico, aquela coisa, você é burro e tal. Ele deu uma declaração que a gente vê poucas vezes também. Ele disse que no momento em que aquilo aconteceu, ele largou o jogo e começou a rezar, pedindo sabedoria para não tomar nenhuma decisão errada, não fizesse nada que ele pudesse se arrepender depois. Ele falou 2 vezes, eu larguei o jogo e comecei a orar. Então, a gente está acostumado a ver jogador jogando bem, mal, mais ou menos, o futebol é cíclico para todo mundo, são raras as figuras que estão sempre bem ou sempre mal. A gente não para pensar no impacto que isso tem. O fato do Yuri Alberto ter dado a volta por cima no Corinthians e na sua própria carreira e eventualmente ser cotado para deixar o Brasil, acho que numa próxima janela, muito provavelmente se ele continuar jogando bem vai ser muito difícil segurá-lo, então talvez o jogador esteja aí no seu último semestre com a camisa do Corinthians. É um testemunho da capacidade dele e claro das pessoas que estão à volta dele no âmbito familiar. É isso aí, galera. Essas foram as notícias. Que jogaço. Que jogaço. Sinceramente, o Corinthians jogou muito bem. Claro, né, que como no ano passado nós vimos muito, mesmo quando o Corinthians jogava muito bem, tinha muitas oportunidades ali de finalizações que o Corinthians perdia, né? Acabava deixando ali de marcar alguns gols e foi o que nós vimos hoje. Muita oportunidade, né, que poderia ter se tornado gol. E o Corinthians buscou muito, nós vimos muito o Thales Magno ali sempre no ataque, tentando marcar o terceiro do timão. E as perguntas que foram feitas, e eu gostaria de deixar elas aqui no canal, o Pedro Raul, que já vinha um pouco apagado no timão, hoje ele se tornou uma peça importante e vai ser muito útil nos próximos jogos? Ou você acredita que, como já vinha acontecendo, né, na temporada 2024, o Pedro Raul vai perder espaço, né, quando o time titular, o time inteiro estiver jogando como estava no final do ano passado? E é claro, Yuri Alberto, como foi o jogo dele hoje? Você acha que o Memphis Depay ele fez falta no jogo de hoje? Né, nós sabemos que o jogo poderia ter sido muito diferente, mas eu gostaria de saber a sua opinião. Se o Memphis Depay tivesse em campo hoje, o jogo do Yuri Alberto teria sido diferente? Nós teríamos visto o Yuri Alberto brilhando dentro de campo, gols, uma entrega maior? Ou o jogo de hoje foi, o jogo do Yuri Alberto de hoje foi simplesmente a demonstração de um primeiro jogo, né? Uma volta aí aos campos e é claro, como nós vimos, né? O primeiro tempo do Corinthians ali, o Corinthians não se achando direito em campo e o segundo tempo foi bem melhor. O Corinthians conseguiu, né, encontrar ali meios de ataque, conseguiu construir as jogadas melhores e eu gostaria de saber a sua opinião. Pedro Raul, ele conseguiu achar o seu lugar ao sol, né? E o Yuri Alberto teria diferença? O Memphis Depay fez muita falta hoje? Ou o jogo de hoje foi muito bom do jeito que foi? O Memphis Depay fez certo, né? Ou a diretoria fez certo em ter deixado ele descansando ali? O professor viu que ele ia precisar desse tempo para melhorar um pouco mais? O que vocês acham? Deixe nos comentários a sua opinião e você já sabe, como eu disse nos outros vídeos aqui no canal, nós temos aí o momento do salve, então se você quiser ter o seu nome aqui, né, no canal, receber um salve aqui no final do vídeo, deixe nos comentários de qualquer vídeo aqui no canal o seu nome, de onde você está falando e deixe a sua mensagem para o timão de apoio.
claro, a sua cobrança também é bem-vinda. Então deixa aqui embaixo nos comentários. Quero agradecer muito a cada um que chegou até aqui. Pedir, deixe o seu like, isso mostra para o YouTube que a notícia que eu trago aqui no canal são notícias boas e relevantes e, é claro, me dá forças para saber que vocês estão gostando das notícias que eu trago aqui. Se inscreva no canal, vamos fazer o canal crescer, chegar aí muito além. E, é claro, se você quer ficar por dentro de toda a temporada 2025 do Timão, clique no sininho e ative as notificações e receba todos os vídeos em primeira mão sempre que eu lançar aqui no canal. Mais uma vez eu quero te agradecer. Quero te desejar uma ótima noite, um bom dia para você que está vendo esse vídeo de dia, uma boa tarde. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, fui!